É difícil pensar hoje em dia em um jogo de Xbox Series X que rode na Unreal Engine 5 e consiga trazer um modo voltado para 120 quadros por segundo, junto com as tecnologias Nanite para construção de geometria e Lumen para ter controle da iluminação. Basicamente, a Unreal Engine 5 ao máximo rodando em 120 quadros por segundo. Mas Ninja Gaiden 2 Black não só faz isso, como também consegue surpreendentemente trazer mais de um motor gráfico na sua construção, enquanto oferta uma qualidade gráfica maior que a do original, sem alterar o que já dava certo há anos atrás. E é por fatores como esses que a gente vê na prática que os problemas de fato podem ser melhorados com as tecnologias que nós temos hoje em dia, mas no que é bom, a gente não precisa mexer. Galera, é o seguinte, Ninja Gaiden 2 Black é uma espécie de remake do game que foi lançado na 7ª geração de consoles, mas se concentra em ser um remake apenas dos visuais. Ou seja, basicamente é um jogo que consegue trazer o conteúdo literal das gerações anteriores, mas com visuais infinitamente superiores agora. Só que essa não é a primeira vez que Ninja Gaiden recebe uma espécie de repaginação. A história com Ninja Gaiden começa muito antes da geração do Xbox 360. Na verdade, é uma história que começa antes até mesmo da geração do primeiro Xbox, que por sinal conseguiu apresentar bons gráficos no game da franquia que foi lançado para ele. Ninja Gaiden, só para vocês entenderem, é o tipo de jogo que participou da infância de muita gente dentro do gênero de aventura e plataforma, e que, diga-se de passagem, sempre foi extremamente popular pela dificuldade que ele apresentava. Isso se alastrou por toda a franquia, e de curiosidade, se você não sabe, ela recebeu inclusive um concorrente direto, que embora não tenha obtido o mesmo sucesso comercial que Ninja Gaiden obteve, acabou ficando marcado na mente de quem o jogou. O nome desse concorrente foi Ninja Blade, que não só tinha uma dificuldade tão acentuada quanto Ninja Gaiden, como também trazia um protagonista chamado Ken, para poder simbolizar uma suposta rivalidade com o protagonista de Ninja Gaiden que se chama Ryu, uma clara referência à rivalidade dos personagens de Street Fighter. Eu tô contando tudo isso pra vocês porque informações como essas fazem a gente lembrar por que um remake desse jogo é importante para trazer a saga de volta ativa, porque não estamos falando de um jogo que chegou agora. Ninja Gaiden tem um legado, mas nesse meio em que ele foi crescendo e se tornando popular, ele recebeu versões para outros consoles. Foi assim inclusive que nasceu a versão Sigma no PS3. Ninja Gaiden 2 Sigma não é tão popular no meio dos fãs porque faz algumas alterações que fogem um pouco do estilo do jogo, como a redução do número de inimigos ou da violência da gameplay, fazendo com que os combates sejam menos sangrentos que os da versão de Xbox 360, que foi onde a saga ficou exclusiva durante um período. Só que por outro lado, essa versão repagina a resolução, que no PS3 alcança finalmente os 720p nativos, algo que não acontecia no 360, melhora a performance em alguns trechos e faz mudanças drásticas na direção de arte que acabaram sendo bem-vindas. Só que a grande preocupação aqui é que no fim a versão Sigma foi a versão considerada para esse remake, e como ela não é a mais querida no meio da comunidade, isso gerou uma certa preocupação. Uma preocupação que felizmente não se concretizou. A verdade é que o fato do jogo ser baseado na versão Sigma ajudou muito mais do que atrapalhou, e ver tudo isso no Xbox Series X hoje em dia fez toda a diferença. Eu vou te contar. Ninja Gaiden 2 Black não chegou apenas para Xbox Series, isso precisa ficar bem claro. Você também pode encontrar o jogo em outras plataformas, mas como foi no Xbox que eu joguei, é nele que eu vou narrar minha experiência. No dia em que o jogo foi anunciado, ele já estava disponível no Game Pass para ser jogado sem você pagar nada além da sua assinatura, e foi uma surpresa porque é um jogo multiplataforma hoje em dia que retrabalhou toda a sua parte visual, e mesmo assim ele apareceu pelo Game Pass, que atualmente é a maior vantagem do Xbox. E galera, eu tenho uma notícia importante para passar para vocês. Os estoques de Xbox da Forte Games não foram afetados pela falta de abastecimento da Microsoft, e por isso você consegue encontrar o seu Xbox Series X ou até mesmo o seu Series S com os melhores preços do mercado na loja. E sério, na dúvida é só comparar os preços e todas as vantagens que a Forte Games tem para ver como no fim compensa comprar por aqui. Se pergunta, qual é a loja que te oferece a segurança do Mercado Pago para proteger a sua compra? A Forte Games usa o Mercado Pago, e com ele você tem 100% de segurança que o seu produto vai chegar e que seu dinheiro está protegido, porque é uma instituição financeira focada nessa proteção. Além disso, a loja também te dá desconto no pagamento à vista. Mas me diz, você conhece alguma outra que além dessa opção também te dá a opção de parcelar em até 10 vezes sem juros? E se isso não for o suficiente para você, é só comparar para ver se alguma outra loja usa Sedex no frete e não te cobra nada mais por isso. Sim, a Forte Games tem Sedex de graça para o seu produto chegar super rápido e você não precisa se preocupar em pagar nada mais na sua compra por ele. Mas olha que bacana, além de ter todos os consoles atuais para você aproveitar todos esses benefícios, a loja também tem um atendimento humanizado no WhatsApp,
vai ter gente focada em te atualizar pessoalmente sobre o seu pedido a todo momento para te tranquilizar, e até foto com o código de postagem você vai receber quando ele for enviado. São muitos benefícios, então não perde tempo, vai para Forte Games garantir o seu console. Link no comentário fixado e na descrição. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar aqui sobre essa repaginação é a influência do Lumen e do Nanite no jogo, que são as duas tecnologias da Unreal Engine 5. O Nanite é o que tem o uso mais interessante aqui, e diria que até mais incisivo, porque ele faz parte da geometria do game, e basicamente todo o canto desse jogo é composto por geometria, então é impossível não ver os resultados que ele teve ao longo do gameplay e o quanto ele conseguiu aprimorar toda a experiência visual. É só olhar, por exemplo, para o começo do jogo, que agora usa um skybox que abandonou o estilo artístico que usava texturas em 2D ao fundo para renderizar toda a geometria em 3D. Só que, quando eu disse para vocês que ser orientado pela versão Sigma foi uma coisa boa no fim das contas, não foi à toa. O que acontece é que em cenários como esses que vocês estão vendo agora, por exemplo, a versão de Xbox 360 se passa em um período noturno, onde a visibilidade por causa disso acaba sendo menor. Por outro lado, a versão Sigma troca a noite pelo dia, e nela de fato nada muito impressionante, mas quando vemos o remake entrar em ação com o Nanite é quando vemos os visuais terem muito mais oportunidade de brilhar. Toda a geometria desse cenário é muito mais vívida, mas além disso ela é muito mais detalhada também. O Nanite conseguiu fazer com que cada canto desse ambiente, que antes era chapado em função das limitações da época, se tornasse muito mais complexo, com muito mais relevos e cheio de detalhes, respeitando inclusive cada tipo de material presente agora. Esses materiais podem ser a vegetação, a rocha, a água, tudo que faz parte do cenário. É até um pouco engraçado falar disso aqui, porque Ninja Gaiden não é o tipo de jogo que você para ficar observando esse tipo de detalhe. É um jogo de hack and slash, não é mesmo? Você tá sempre andando, entrando em combates e correndo, andando, entrando em combates e correndo, e o ciclo se repete cada vez mais, mas ainda assim é tudo tão chamativo que é impossível não parar um minuto sequer para poder observar a beleza que esse jogo recebeu depois de ter sido repaginado pela Unreal Engine 5. Isso não quer dizer que a gente não vai encontrar uma ou outra geometria com algum tipo de problema, mas 99% do que foi reconstruído em cada fase consegue trazer um salto absurdo quando comparamos com o jogo original, e isso é muito importante. Eu não sei se vocês se lembram, mas o jogo original tinha um motor gráfico que na época não conseguia trazer muitos detalhes para a cena quando posto lado a lado com outros jogos do mesmo período para uma comparação, e isso podia acontecer principalmente pela ambição dele de trazer 60 quadros por segundo para gameplay. A concentração de detalhes técnicos sempre foi muito mais nos personagens, enquanto que os ambientes eram amparados pela excelente capacidade da direção artística do jogo. Só que outra coisa que era muito limitada na versão original também, ou até mesmo na versão Sigma, era a iluminação. Ninja Gaiden 2 usava técnicas de sombras pré-calculadas em diversos momentos, o que também pode ter acontecido por essa incessante busca pela estabilidade dos 60 quadros por segundo. E até para aquele período, isso era uma deficiência, porque a 7ª geração foi a era em que os consoles faziam questão de mostrar que as sombras dinâmicas eram o próximo passo da evolução gráfica, e no fim das contas foi, porque até hoje o foco do desenvolvimento continua sendo voltado para a criação de novas técnicas de iluminação, vídeo ray tracing, que continua sendo melhorado a cada dia que se passa e tá aí para mostrar isso pra gente. Só que aqui isso deixou de ser um problema, e não é apenas pela aplicação do Lumen, mas porque de uma forma geral, sombras dinâmicas se tornaram algo extremamente comum hoje em dia. Não é uma grande dificuldade fazer a implementação delas dentro de um jogo. Então sim, finalmente temos sombras dinâmicas se espalhando pelos ambientes, e os cenários diurnos são os que mais se destacam no uso delas por motivos óbvios. A luz do sol consegue propagar mais fonte de iluminação, gerando ainda mais sombras. Mas todo mundo sabe que é com o Lumen que essa história consegue chamar a nossa atenção quando a gente pensa na nova geração. Um dos usos mais interessantes do Lumen aqui está na iluminação global. A área interna do castelo, que não tinha nenhuma ênfase em iluminação no Xbox 360, porque lá o jogo rodava no período noturno, e na versão Sigma do PS3 não conseguia usar todo o potencial artístico que ela tinha, porque não tinha os recursos que encontramos atualmente. Nesse remake conseguiu ter mais atenção a todos os detalhes que a gente possa imaginar. A gente até vê técnicas como a luz volumétrica que deixam o clima mais atmosférico usando feixes de luz, mas o que realmente deixa tudo mais bonito é como esses feixes de luz se propagam no cenário interno apenas por conta da iluminação global gerada pelo Lumen. Isso vai acontecer em outros momentos do jogo também, o que inclui até os ambientes noturnos, mostrando que as cenas à noite só não conseguiam brilhar o suficiente na época apenas por uma limitação tecnológica, mas em momentos internos
jogos como esses é que vemos o potencial da tecnologia de impressionar até quando não estamos esperando. Só que o Lumen também aparece nos reflexos, só que aqui ele impressiona menos. O Lumen nos reflexos em Ninja Gaiden 2 Black é basicamente uma maneira de dizer que o jogo usa um Ray Tracing de fato, porém menos fiel que o Ray Tracing renderizado através de hardware. Só para vocês terem uma ideia, é assim que o jogo renderiza o cenário no reflexo. A geometria é desse jeito, em baixa qualidade, e existem elementos que não conseguem ser trazidos com ela, principalmente elementos dinâmicos, o que inclui o próprio protagonista. E para esses elementos serem trazidos, o que a gente tem é a clássica técnica de espaçamento de tela, aquela que renderiza na cena apenas o que está sendo pego pela câmera. A combinação funciona bem porque o ângulo de câmera aqui é sempre muito amplo, mas é importante manter em mente que os reflexos usando o Lumen com software tendem a não ser tão impressionantes aqui. Mas ainda que o Lumen aqui consiga surfar entre resultados extremamente positivos na iluminação e algo mediano com os reflexos, ainda continua sendo um caso curioso porque a gente tem nada menos do que o modo em 120 quadros por segundo no game, e esse modo não isenta nenhuma tecnologia que está presente no modo tradicional. Então vamos por partes. Só para vocês entenderem, Ninja Gaiden 2 funciona com um motor gráfico em uma camada principal, que é o motor que cuida dos visuais, nesse caso é o Unreal Engine 5, e também usa um motor gráfico na camada secundária. Esse motor gráfico é o motor gráfico de funcionamento do jogo, que é o mesmo motor usado no game original, ou seja, ele é o motor que gerencia como as coisas estão acontecendo, ou em palavras mais simples, é o motor gráfico que toma conta de como a gameplay funciona. Isso facilitou para que o jogo não tivesse seu esquema alterado pela Unreal Engine 5, assim como também facilitou o desenvolvimento dele. Todo o funcionamento de física, impacto e afins ficou por conta desse motor secundário, enquanto que a Unreal só precisou se concentrar nos visuais. Por isso, os 120 quadros por segundo conseguem funcionar bem com a jogabilidade, porque de uma forma geral ela foi feita para ser uma jogabilidade rápida e precisa, e nesses casos, quanto mais performance, melhor. Só que isso vem com alguns poréns nesse modo. Primeiro, a resolução cai. Para jogar nesse modo, a gente sai de uma resolução de 4K para ver o jogo sendo executado em 1080p, e ambas as resoluções são amparadas pela técnica de reconstrução da Unreal Engine 5, que, diga-se de passagem, não é muito boa. Então, quanto menor for a resolução, mais indícios de que a imagem está sendo reconstruída a gente vai ter, como é o caso de ver a imagem aparecendo granulada em algumas cenas, principalmente quando são cenas em que tem muita coisa acontecendo em alta velocidade. Ou seja, em outras palavras, como no modo em 120 quadros por segundo a gente tem mais velocidade e menos resolução, esse é o modo mais propício para encontrar essa imagem problemática. O segundo é que essa performance não é perfeita. Não dá para dizer que é algo que atrapalhe, porque na maior parte do tempo quem tem uma TV em 120 Hz automaticamente também tem uma TV com suporte ao VRR para esconder essas quedas, mas o fato é que as quedas ainda estão lá, você vendo ou não. Mas no geral, acho que o que vale mesmo a pena é que a repaginação gráfica mudou toda a experiência visual com o jogo para algo mais moderno, e a performance dele também foi consertada. É a melhor maneira de mostrar um remake de algo que já era muito bom sem mexer na estrutura dele, e por isso foi a forma mais consistente de lembrar toda a indústria e a própria comunidade que Ninja Gaiden é um clássico, e a gente está precisando de mais jogos assim. Mas deixa aqui no campo dos comentários o que você pensa sobre esse cenário dos remakes. Você apoia essa iniciativa ou para você é sempre melhor ter um jogo novo? Deixa aí que eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente posta por aqui. Um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.